Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Entrando no clima de Halloween, eu decidi trazer uma história macabra dentro do universo Star Wars. Todos sabemos que o Imperador Palpatine sempre foi obcecado em encontrar o segredo para a imortalidade, assim como o Império Galáctico sempre conduziu experimentos misteriosos dentro de suas instalações e laboratórios. Mas havia um projeto que acabou indo longe demais e dando origem a Stormtroopers zumbis. Mas o que acontecia após a infecção? Quais eram os sintomas dessa doença? Chega mais, apague as luzes e bora descobrir o que foi o projeto Blackwing. O Império Galáctico era uma verdadeira força a ser batida. Após a queda da República, essa instituição acabou tendo domínio absoluto de toda a galáxia e, por consequência, de seus recursos. Sendo assim, o Império sempre investiu muito em seu poder bélico, como veículos, armamentos e treinamento para seus soldados. Eles também investiam muito em pesquisas e experimentos, sendo alguns públicos e outros nem tanto. George Lucas já revelou em diversas entrevistas que se inspirou no nazismo para criar o Império Galáctico, e isso pode ser visto em quase todos os aspectos de sua composição. E desde os anos 40 existem lendas urbanas sobre supostos experimentos nazistas que estariam tentando reviver os mortos e criar um exército de zumbis. Mais recentemente, isso ganhou muito espaço em games e até mesmo em um filme produzido por J.J. Abrams, o projeto Overlord. E por mais bizarro que isso possa parecer, existe muita gente que acredita que isso tenha de fato acontecido. De qualquer forma, Star Wars também acabou adaptando esse conceito e o resultado ficou verdadeiramente aterrorizante. O projeto Blackwing, ou projeto Bioarma Imperial I-71A, ficou posteriormente conhecido como a doença. Esse vírus foi sintetizado através de uso de técnicas da alquimia Sith. O patógeno não era o objetivo do experimento, mas foi criado durante as tentativas de inventar um elixir para alcançar a imortalidade. A mistura que gerou o vírus exigiu vários ingredientes, sendo o mais crucial a rara orquídea negra de Murakami. A orquídea era uma planta totalmente autoconsciente e altamente sensitiva à força. Ela conseguia até se comunicar telepaticamente com outros seres sensitivos à força, e quando adicionada aos outros componentes do elixir, criaria uma infecção viral potente e mortal. Para que a síntese fosse bem sucedida, a mistura tinha que ser enriquecida dentro de um ser vivo. Através do uso de bombas mecânicas e tubos cirúrgicos, o alquimista criaria um circuito entre o hospedeiro orgânico e um reservatório de fluido no qual os ingredientes adicionais poderiam ser colocados. O produto final era um líquido vermelho amarelado que corria por dentro do corpo do hospedeiro, através dos tubos e em uma bomba antes de ser reciclado de volta para o corpo. Quando o fluido estivesse completo e pronto para ser coletado, o circuito poderia ser interrompido para que o fluido viral fosse desviado para o armazenamento. Outros métodos de produção e experimentação incluíam o uso de pulmões humanos como hospedeiros, no qual o vírus poderia ser estudado. Quando criada para fins de imortalidade, a mistura finalizada deveria ser ingerida pelo alquimista. Por outro lado, quando a mistura fosse criada especificamente para usar o vírus como uma arma, uma versão fluida altamente refinada da doença poderia ser coletada dos hospedeiros vivos e armazenada em tanques herméticos. A doença cruzou facilmente as barreiras das espécies e se transmitiu dentro de uma população rapidamente e de inúmeras maneiras. Espécies humanoides suscetíveis à doença incluíam os Botans, Datomirianos, Delfanianos, Devaronianos, Humanos, Itorianos, Mon Calamari, Rodianos, Sulustanos, Trandoshanos, Twi'leks, Whippets, Wookiees e Zabrak. Caramba! Inclusive, várias dessas espécies já apareceram aqui no canal, tô deixando a playlist das espécies aqui em cima. Além disso, criaturas não sencientes como o Tauntaun e o Rancor também eram suscetíveis à infecção. Imagina um Rancor zumbi, só falo isso, só imagina. Até mesmo o tecido morto poderia ser infectado, como foi o caso de um humano que havia morrido 2 semanas antes de um surto da doença e mesmo assim foi contaminado. A taxa de transmissão dentro de uma população contida foi de quase 100%,
excluindo apenas aqueles que eram naturalmente imunes ao vírus. E se você tá curtindo esse vídeo fantasmagórico, então deixa aquele like para ajudar o canal do Mando a atingir mais fãs de Star Wars, continuar crescendo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, tá esperando o quê? Bom, o primeiro indivíduo a ser contaminado pela doença durante um surto era sempre o hospedeiro orgânico dentro do circuito fluido que sintetizava a mistura viral. Depois que o portador inicial foi vítima da doença, havia várias maneiras pelas quais a doença poderia se espalhar em uma população. O método mais direto de transmissão era a mordida de um indivíduo infectado. As feridas da mordida produziam sintomas mais drásticos e depositariam o maior número de agentes virais em uma vítima. Outra maneira de infecção poderia ser alcançada através do contato com fluidos corporais dos infectados. O vírus pode ser transportado por saliva, sangue ou uma coagulação gelatinosa de fluidos que percorriam os corpos das vítimas. Um método de transporte exclusivo da versão armada do vírus era a transmissão aérea. Quando armazenado em tanques herméticos, o vírus poderia ser liberado na atmosfera, permitindo que os tanques fossem submetidos a um vazamento. Em sua cepa aérea, o vírus poderia transcender todos os fatores de quarentena e contenção para alcançar novos hospedeiros e acumular mais vítimas. Dessa forma, a doença poderia infectar indivíduos dentro de trajes e equipamentos de biohazard, assim como armaduras de Stormtroopers, ambos especificamente projetados para prevenir ataques químicos ou biológicos. Os efeitos da doença no tecido orgânico foram drásticos e avassaladores. A doença funcionava rapidamente para destruir um corpo, mas a gravidade de seus sintomas variava muito, dependendo do método de transmissão que resultava na infecção e até mesmo da espécie da vítima. O vírus transportado pelo ar interagiu de forma diferente com a fisiologia das espécies Wookiee. Os Wookiees infectados sofriam de um inchaço na língua que destruía suas vias aéreas, e um fluido cinza espesso pegajoso ficava preso nas suas gargantas, eventualmente fazendo com que elas se rompessem e ficassem expostas com aquela musculatura interna toda à mostra. Realmente nojento. À medida que a doença progredia através de seu corpo, os Wookiees se tornavam violentos e emitiam um odor feroz, semelhante aos efeitos de uma glândula de agressão ativada. Já os Rodianos também tiveram uma reação única. O vírus causou vômitos violentos que expeliram seus próprios órgãos pela boca. Devido a uma predisposição biológica, os Sulustanos eram particularmente suscetíveis a armas biológicas. À medida que o vírus tomava conta de sua anatomia, os Sulustanos infectados apresentavam graves mudanças de humor, suores frios e olhos brancos. Independentemente do método de transmissão, todos os infectados pelo vírus acabavam morrendo. Imediatamente após a sua morte, seus corpos se decompunham de forma anormalmente rápida, emitindo um odor fétido e podre. Nesse ponto, cada corpo passou por uma transformação. A consciência coletiva que governava o vírus orientava seus agentes a assumir o controle dos sistemas nervosos dos cadáveres, reanimar seus corpos, obrigando a musculatura a disparar. Os corpos dos mortos se erguiam novamente, dessa vez como zumbis monstruosos. Essas vítimas recém-nascidas não tinham vontade própria e existiam apenas para comer, matar ou transformar qualquer sobrevivente em mais um membro da doença. Em vítimas de mordida, essa transformação aconteceu quase imediatamente após a morte, ou em alguns casos, quando a vítima morreu. Para as vítimas de contágio aéreo, no entanto, os mortos não se levantariam novamente até que o vírus tivesse matado um número suficiente de vítimas. Para sensitivos à força, a transformação foi acelerada e intensificada através do lado sombrio. Ser um membro dos mortos-vivos concedia aos corpos das vítimas certas habilidades que não estariam disponíveis antes da morte. Os infectados podiam suportar acidentes e lesões fisicamente prejudiciais e debilitantes com pouca dificuldade, como quedas livres de 100 metros, decapitações, tiros, espancamentos e esfaqueamentos. Entre as características que eram essenciais para o pensamento desse grupo de mortos-vivos estava a capacidade de conseguir se comunicar através de gritos e urros. Esses gritos eram de um tom e comprimento de onda que somente os ressuscitados poderiam entender. E olha, depois de falar tudo isso, eu tenho certeza que o que te deixou com mais medo nessa história nem foram os zumbis. Isso aí a gente já tá acostumado. Mas sim, o vírus. Isso aí, meu amigo, dá calafrios em qualquer um. Mas e aí, você sabia que tinha zumbi dentro de Star Wars? Ficou com medo ou não? Me conta aí nos comentários. Não esquece de deixar aquele like, me ajuda demais. E se quiser ver mais vídeos aterrorizantes, espera um pouquinho que vão aparecer algumas sugestões aqui na tela. Como sempre, muito obrigado, bom Halloween e this is the way.